minutos, hora de mais entrevista aqui na Band News FM. Nós estamos na linha com o senhor Eduardo Gradiloni, que é ex-embaixador do Brasil no Irã e vice-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, bom dia para o senhor. Obrigado pela atenção com a rádio Band News FM. Para começar, o senhor fala de onde? O senhor está em São Paulo, no Irã ou em algum outro lugar? Bom dia a todos da Band, estou em São Paulo. Perfeito. Embaixador, o senhor, imagino, deve ter contato com autoridades no Irã, com brasileiros que eventualmente vivem no país. O que o senhor tem de informação até o momento sobre a situação no Irã agora? Bom, todos estão muito alarmados, embora todos já estivessem devidamente alertados sobre os perigos e estão todos conseguindo se comunicar pelo canal de WhatsApp que a embaixada tem com todos os brasileiros que vivem no Irã. De modo que o que eu posso dizer é que eles estão recebendo as notícias que a embaixada vem passando através do nosso embaixador André Veras, estão se informando mutuamente e é evidente que o medo impera porque não se sabe a que ponto os ataques vão chegar. Embaixador, Larissa falando por aqui, pergunto, da época que o senhor estava lá também, se existe, porque a gente pensa no Irã e no Oriente Médio de maneira geral, é uma região que dá para dizer que vive à beira do conflito, vive sempre um momento de tensão na história recente. Existe algum tipo de protocolo pré-definido para a retirada de brasileiros daquela região? Existe algo definido nesse sentido? Olha, nós temos sempre, todas as embaixadas, planos de evacuação que são atualizados periodicamente conforme as circunstâncias. Desde o meu tempo lá, nós já tínhamos o nosso plano de evacuação e o mecanismo, esse plano de evacuação é organizado pelo nosso adido militar, pela adjutância militar da embaixada, e estes últimos acontecimentos levaram todos a atualizar com os novos nomes que chegaram a Teherã para diversas atividades, ou intercâmbio, ou para a área de esportes. E o que eu vejo é que simplesmente nós estamos aguardando as repercussões, os desenvolvimentos desses ataques e auscultando os brasileiros para ver quais os que gostariam de sair do país com a ajuda do governo brasileiro, caso a situação chegue a ponto de exigir isso. Nós sabemos quantos brasileiros vivem ou estão hoje no Irã, embaixador? Sim, a gente tem uma ideia de que são entre 50 e 100. Se você vai evacuar, você tem que fazer uma conta diferente, porque você tem familiares ou outras pessoas agregadas aos nomes, mas o número de brasileiros é mais ou menos esse. Embaixador, pensando um pouco, qual é a situação da relação brasileira com o Irã? A gente tem um nível bom pensando em comércio exterior, a gente ultrapassa as exportações para o Irã em relação a outros países como a África do Sul. Na tua leitura e a título de histórico, qual que é a relação do governo brasileiro com o governo iraniano? Olha, eu saí do Irã aposentado em janeiro do ano passado, mas peguei um período muito interessante, inclusive porque nós completamos 120 anos de relacionamento perfeito, correto, sem nenhum problema, e com um grande intercâmbio. São bilhões de dólares que o Brasil vende ao Irã, produtos do agronegócio, principalmente milho e soja. Nós tínhamos até pouco tempo, além do adido militar, um adido agrícola, justamente para ajudar no trato de questões relacionadas com a venda de produtos brasileiros ao Irã. Os cálculos sobre os números são muito relativos, porque o Irã não tem estatísticas sobre as importações do Brasil, mas nós temos do nosso lado, o último dado daqui é de 3 bilhões de dólares que foram exportados pelo Brasil em 2025 para o Irã, e temos também
projetos de, por exemplo, criação de curso de português em conjunto com a Embaixada de Portugal em Teherã, porque se já temos um bom relacionamento em todas as áreas, inclusive na econômica, se tivéssemos mais gente com fluência em português, talvez isso pudesse ainda ser ampliado. E há todo um potencial de turismo, porque o Irã é um país maravilhoso, com muitos lugares interessantes, visitado por muitos brasileiros. Embaixador, e no caminho inverso, existe algum produto que o Irã seja um importante fornecedor do Brasil e isso gere alguma preocupação? Não, bom, a preocupação seria com ureia, né? Porque é um fertilizante muito importante para nós, mas não é grande a quantidade de ureia que é exportada para o Brasil. No mais são coisas pequenas, pistache, outros produtos, de modo que nós temos um superávit muito grande na nossa balança comercial. É difícil até conviver com isso e por isso que de vez em quando o nosso adido tenta até ajudar o Irã no sentido contrário, facilitando a entrada de produtos iranianos no Brasil. Embaixador, vou te fazer uma pergunta para a gente conseguir situar o nosso ouvinte, que não é muito craque de relações internacionais, mas o Irã tem uma estrutura hierárquica e de governo também muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Queria que o senhor explicasse um pouquinho qual que é a função do Ayatollah, qual que é a diferença dele para um presidente, por exemplo, como que funciona essa estrutura política no Irã? Bom, essa é a parte mais complexa para você entender o país. Porque você tem o líder supremo, que também não é só ele, porque ele tem conselhos que o assessoram e, às vezes, são decisivos, né, para a eleição do líder supremo. Nós temos a Guarda Revolucionária, que convive paralelamente com as Forças Armadas normais. Essa é a guarda que foi criada para proteger especificamente o regime islâmico. Nós temos toda a área de segurança, que é muito difícil de saber como é, porque nós não as vemos em ação, mas que tem uma importância fundamental nos destinos do país. E aí nós temos o que seria o governo normal, o presidente da República, os seus ministros, com os quais as embaixadas e todos nós dialogamos diariamente. É pena, por exemplo, que nós tenhamos um ataque justamente quando o presidente da República, que foi eleito no tempo que eu ainda estava em atividade, uma agenda liberal de tentar também estabelecer boas relações com os países ocidentais, disposto a acabar com as restrições em matéria de indumentária, e ao invés de aproveitar para prestigiar esse presidente, fazer com que ele possa ter mais poder em relação às outras esferas que dirigem o país, nós acabamos, né, os países ocidentais, os Estados Unidos, Israel principalmente, perdendo essa oportunidade, o que leva a supor que os interesses sejam um pouquinho mais amplos, como falaram os entrevistados no seu programa agora há pouco. A gente conversa com o senhor Eduardo Gradiloni, que é ex-embaixador do Brasil no Irã. Embaixador, pegando o gancho, na verdade, dessa última resposta que o senhor deu, o senhor acha que os Estados Unidos e o Israel não identificaram essa, vou chamar de boa vontade, entre aspas, do presidente iraniano em ter uma abertura maior, ou de fato o problema é a questão hierárquica, se eventualmente o Ayatollah tem mais poder na prática que o presidente e isso incomoda os Estados Unidos e os países ocidentais? Como é que a gente tenta fazer uma leitura disso e desvendar o que está de fato por trás desse ataque? Bom, quando eu fui entrevistado na época em que o presidente Kiev foi empossado, né? Nós tivemos a presença do vice-presidente Alckmin na cerimônia, inclusive por recomendações da embaixada que nós prestigiássemos, né? Primeiro, a eleição democrática, mas também, segundo, alguém com ideias de respeito ao direito internacional,
de liberdade também interna. E o que era importante também na época, prestar atenção, é que o presidente Brzezinski, o sistema lá, os que podem concorrer à presidência são escolhidos. Foram escolhidos 6 candidatos. O Brzezinski era o mais liberal. E o líder supremo concordou com a escolha dele e ele acabou sendo eleito pela população. Então, isso demonstrava que também o líder supremo estaria disposto a concessões. Pelo jeito que os interesses de Estados Unidos e Israel na região são muito mais amplos, né? Porque você tem a presença da China e da Rússia, e o Irã é um pouco um catalisador desse tipo de apoio, de modo que você eliminar essa atuação do Irã era uma espécie de uma condição para você diminuir a influência da Rússia e da China no Oriente Médio. De modo que acho que não eram as negociações nucleares, né? O ministro das Relações Exteriores de Omã, que intermediou as negociações, se declarou muito decepcionado com os ataques, porque, segundo ele, o Irã tinha concordado com várias concessões jamais feitas anteriormente, de modo que, na visão dele, tudo indicava que as negociações prosseguiriam, que se poderia chegar a algum tipo de acordo na área nuclear. Como se viu, essa operação já estava engatilhada há muito tempo, da mesma forma como ocorreu quando houve os bombardeios do ano passado, de modo que é essa situação. Parece que não é a flexibilização do regime que interessa, mas o desmonte total do regime. E aí vem como mais uma ação extrema de Donald Trump quando a gente fala de política externa. A gente acompanhou lá no começo do ano, primeiro fim de semana de janeiro, a invasão que ele fez à Venezuela e agora essa ação no Irã, de olho na questão do enriquecimento de urânio. Embaixador, o senhor esteve num período recente no Irã e acompanhou muito da escalada da violência no Oriente Médio quando a gente fala de Israel e Palestina. A relação do Irã com Israel, dá para se dizer, e até te pergunto, se dá para dizer que ela caminha numa corda bamba, assim. Os dois países vivem em tensão, vivem em troca de ataques. Esse é o mesmo cenário que o senhor pegou quando chegou lá? Qual que é a situação que a gente tem? Infelizmente, esse é o problema principal, porque quando você tem 2 países que não se reconhecem e pelo menos no caso de Israel, considera como inimigo total, é muito difícil ter alguma possibilidade de negociação. O Israel jamais acreditou da finalidade pacífica do programa nuclear do Irã. O Brasil e a Turquia já negociaram com o Irã e conseguiram, em 2010, a declaração de Teherã, que, muito antes do acordo que foi depois firmado no tempo do regime do presidente Obama, foi celebrado, de modo que o que nós vemos é que não é só o problema nuclear, há o problema do petróleo, há o problema da interferência, ou pelo menos participação da China e da Rússia nos destinos do Irã, mas o que se pode dizer é que o Irã, depois dos ataques do ano passado, estava praticamente indefeso se compararmos com as forças de Israel e dos Estados Unidos, que são, os Estados Unidos, de longe, a mais poderosa do mundo, né? De modo que, sem direito internacional, sem organizações internacionais para participar de negociações, é muito difícil se chegar à paz. E mais difícil a paz se não forem
assinados acordos tipos de Abrão, em que os países se reconheçam, ou pelo menos formalmente não se declarem inimigos, e aí sim você pode estabelecer negociações com possibilidades de algum sucesso. E essa situação de negociar é muito complicada quando a gente fala de agentes tão poderosos. O senhor mencionou os ataques de junho do ano passado, em que Israel começou os ataques contra o Irã, mirando ali o programa nuclear, e os Estados Unidos embarcaram, pegaram carona, endossaram esse ataque e foram junto. E na semana passada a gente teve mais uma reunião, um esforço diplomático entre os americanos e os iranianos para tentar chegar num acordo nuclear. Tinha mais uma reunião que estava marcada para a semana que vem para acontecer em Viena, na Áustria. Com certeza, ou até pergunto a sua leitura, com certeza é a minha leitura, essa ação quase que sorrateira de Donald Trump de ter a reunião marcada para a semana que vem e fazer a ação na madrugada de hoje pode pesar ainda mais nos próximos passos. Acho que sim. Acho que vamos ver qual foi o estrago agora, porque o estrago pode ter sido em termos de danos materiais, vidas humanas, etc., mas também pode ser um outro estrago, que é justamente o que o povo iraniano mais teme. Você dá mais pretexto para o governo iraniano, para o regime iraniano, não o governo, mas também o regime, que envolve o governo formal e todas essas esferas, né, de poder que agem no Irã, e se justificarem mais ainda para repressões. É o que a declaração do presidente Trump deixa um pouco no ar, quando diz que, bom, agora aproveitem a oportunidade e mudem o governo. Só se houver alguma coisa que nós não sabemos que esteja preparado para assumir o lugar do governo, digamos, de todo o aparato que supostamente seria desmontado. Porque se não for desmontado, ele vai continuar, e se for deixado do jeito que está, dependendo de como as coisas ocorrerem, poderá permanecer ainda mais forte com a população, não só coesa por patriotismo, como também por medo de repressão. E também pegando o gancho dessa resposta, embaixador, de uma maneira geral, qual é o sentimento? O senhor citou esses dois pontos, né? Os patriotas, aqueles que têm medo. De uma maneira geral, qual é o sentimento da população iraniana em relação ao regime? Pois é, isso é uma coisa que você nota nas ruas e você fica com quase certeza de que algum dia alguma coisa vai acontecer. Porque o país tem muitos lugares bonitos, então você viaja, então convive com guias turísticos, a população, quando encontra brasileiro, então é muito mais aberta, e, em geral, a crítica do povo contra o regime iraniano é quase que consensual. Não há um lugar onde você não encontre alguém criticando o governo. Agora, eles não querem voltar ao tempo do Shah, em que viviam sob uma ditadura. A embaixada americana, que foi tomada pelos estudantes depois da Revolução Islâmica, ela virou um museu. Esse museu tem várias salas mostrando, por exemplo, os lugares onde os agentes da CIA operavam e como houve a participação dos Estados Unidos no regime ditatorial do Shah Reza Pahlavi, que motivou a Revolução Iraniana. Então, acaba que esse sentimento, o orgulho do país, que tem uma tradição milenária e tudo, acaba sendo colocado em jogo quando é invadido por um outro país, por dois países, ao arrepio do direito internacional. Ninguém podia dizer que o Irã estava constituindo alguma ameaça para os Estados Unidos ou para Israel, porque o país está muito fragilizado depois dos ataques do ano passado,
grande parte dos seus armamentos foram destruídos, seu programa nuclear foi abalado, de modo que nem haveria como supor que o Irã pudesse retalhar de alguma forma equilibrada. Então, foi um ataque a um país proporcionalmente indefeso que ocorreu. Embaixador, a gente vem acompanhando por aqui no noticiário internacional vários protestos. Como o senhor falou, não é estranho encontrar algum iraniano falando mal do governo, e a gente tem os protestos que até foram apelidados ali de protestos da geração Z tomando as ruas de várias cidades do Irã nos últimos dias. A gente ainda não sabe qual que é o objetivo final da ação de Donald Trump, se é realmente destruir as instalações nucleares ou se é de alguma forma alterar a estrutura do governo do Irã, como a gente viu ele fazer na Venezuela. O senhor acredita que essa ação poderia levar à queda do Ayatollah? Isso é possível? Isso é um cenário imaginável? Bom, só se for com uma violência total de fora, que teria que simplesmente exterminar não só o líder supremo. Imagine o efeito simbólico que é você eliminar um líder religioso, embora o presidente Trump não parece ter maiores preocupações com isso. Mas é muito difícil você destruir completamente todo esse aparato. O fato é que no Irã também nós temos vários grupos contra o governo. Nós temos as regiões separatistas, né? As áreas curdas, azeres, árabes, baluques e turcomenos. Quando você tem protestos, acaba que, de uma forma ou de outra, algumas dessas organizações que estão contra o governo acabam participando das manifestações de uma forma ou de outra, e você não sabe o que elas têm de potencial para contribuir, não isoladamente, porque nenhuma tem expressividade para isso, mas para, junto com todos os outros que lideram os protestos, causar uma queda do regime que envolva todo o seu aparato. Caso contrário, se fosse para prestigiar forças liberais, o melhor teria sido prestigiar o governo que tinha essas propostas liberais e não atacá-lo como acabou sendo feito. E principalmente quando supostamente todas as instalações nucleares, segundo o presidente Trump, já teriam sido severamente destruídas, e quando acabamos de ter reuniões mostrando progressos nas negociações. Lembrando que as informações que chegam do Irã ainda são desencontradas, mas por enquanto o que se diz é que o Ayatollah, o Ali Khamenei, não estava em Teherã e foi levado para uma estrutura de segurança. Teoricamente estaria protegido, mas como eu disse, todas as informações que chegam neste momento ainda dão margem para questionamentos. Embaixador, a retaliação do Irã aconteceu quase que de maneira imediata. Vários países ali do Oriente Médio foram atingidos, Jordânia, Afeganistão, Bahrein. O senhor que conhece bem a região, qual a postura será adotada por esses países a partir de agora na visão do senhor, conhecendo o perfil de cada um? Bom, no último ataque houve uma retaliação praticamente simbólica, né, do Irã, no Catar, e inclusive houve aviso que permitiu a evacuação dos americanos que estavam na base. Agora, desta vez, a coisa está um pouquinho mais séria, porque, ao que se sabe, não só várias bases em vários países foram atacadas, pelo que se sabe também sem maiores consequências, porque conseguiram se neutralizar esses ataques, mas pelo menos num caso, aparentemente na Arábia Saudita, houve, não sei se propositadamente, ataques também em outros lugares que atingiram, quem sabe,
áreas civis, de modo que, da mesma forma como no ano passado o Catar oficialmente repudiou o ataque iraniano, agora uma série de países deverão fazer o mesmo, aumentando ainda mais o isolamento do Irã, que já era grande no Oriente Médio. Conversamos aqui na Band News FM com o ex-embaixador do Brasil no Irã e vice-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o Eduardo Gradiloni. Embaixador, agradeço demais pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Até uma próxima. Até uma próxima, foi um prazer falar com vocês.